agora sim! Daí, querido, tudo certo? Sim, você tá bem? Tem que reinventar, né? A roda, a gente tem que parar de se lamentar, eu acho, e começar a propor coisas, né, Denis? Olá, gente, eu sou Denis Antunes e este é mais um episódio do Denis Antunes Se Isola. Hoje temos o prazer imensurável, uma alegria assim definitiva de contar com a participação especial dele, que é ator, dramaturgo, escritor, produtor, diretor, um atuante cultural, praticamente o dono do teatro em São Paulo. Senhoras e senhores, ele, Ivan Cabral. Prazer em estar aqui, Denis. Muito bacana. É sempre bom te encontrar. É muito honesto e muito verdadeiro a minha gratidão de você estar aqui batendo esse papo comigo em tempos tão difíceis. É verdade, cara. É recíproco. Já falei, eu admiro o teu trabalho. E eu acho que é um momento que a gente vai ter que se falar mais, né, Denis? Eu acho que a gente não pode deixar que esse isolamento aí nos sucumba. Eu acho que a gente precisa criar fricção e continuar conversando e pensando o que a gente pode fazer para modificar, né, esse mundo tão tenebroso. Completamente, estou de acordo e assino embaixo. Ivan, você está em São Paulo, eu sei que você tem um terreno maravilhoso em Parelheiros. Aonde você É, se encontra agora? Eu estou em Parelheiros, num lugar incrível. Jamais imaginaria que esse lugar aqui fosse ser tão útil na minha vida, porque é uma casinha que eu tenho aqui já há muitos anos. Nos últimos tempos eu estava até pensando, falei, cara, por que eu mantenho isso? É complicado e tal. Já estava quase desencanando, sabe? E mal imaginaria que seria tão útil nesses tempos tão loucos que a gente está vivendo, né? Porque eu estou no meio do mato, eu estou na frente da represa Guarapiranga, o pôr do sol mais lindo de São Paulo é meu, então tem sido um momento super importante para minha vida esse, sabe? Com os meus bichos, com os meus livros e trabalhando que nem um maluco, mas na medida do possível eu tô bem. Ivan, da onde que surgiu? Eu vejo que nas tuas redes sociais tem muita coisa ligada a bicho. Da onde É. surgiu essa sua paixão por cachorro? Na verdade, cara, eu não sabia também que eu era uma pessoa tão apaixonada por eles. Até a Cacilda, que é uma cachorra, ter aparecido na SP Escola de Teatro. Logo no primeiro ano que a gente inaugurou o projeto, 2010, ela veio da rua para parir os filhotinhos lá na SP e ela foi adotada pelo pessoal da SP Escola de Teatro, pelos funcionários, pelos estudantes e tal. E eu, na verdade, não era muito ligado a bicho, não, Denis. Eu não tinha nenhuma relação, assim. A minha era com gato, mas também não era uma coisa muito forte, enfim. A Cacilda, ela me ensinou o amor incondicional, cara. Ela me elegeu e daí ela ainda morou na SP Escola de Teatro um tempo, mas depois eu levei ela para minha casa. Depois de 2 anos que eu tinha encontrado a Cacilda, eu encontrei o Chico, que é um labrador também resgatado, também que escolheu a gente. Eu comecei a cuidar dele aqui em Parelheiros. E daí, quando eu vi, eu estava completamente envolvido assim com o mundo animal, né? E comecei a prestar atenção também os bichos que me circundavam. Aqui em Parelheiros tem muito macaco, bicho preguiça, coati, esquilo, enfim, sem contar um monte de passarinhos, né? E eu comecei a ficar amigo deles, assim. Nessa quarentena agora, os macacos já estão entrando dentro da minha casa. Eu começo até a ficar meio preocupado, porque tem raiva, tem um monte de doenças aí que eles trazem, né? Mas são meus amigos, cara. Tem acontecido umas coisas muito loucas, assim. Tenho me descoberto amigo dos animais. Eu acho lindo, Ivan. Eu adoro. Eu acho um barato quando você leva eles pro escritório. Com os cachorros, cara, eu tenho uma relação muito louca, assim, ultimamente, inclusive, tão louco, assim, que eu fui descobrir restaurante que eu podia levar cachorro. Eu fui ficando meio maluco com essa história, mas porque eles se tornaram muito importantes na minha vida, sabe? São muito meus amigos e tem sido bacana, cara, eu me reconhecer neles, inclusive também me vendo como um animal e é louca, é uma relação maluca. Muito legal, muito legal. Ivan, como é que tá a Praça Roosevelt, mesmo distante? Como é que ela tá neste isolamento? Eu digo literalmente assim. Eu acho que poucas pessoas estão ali, né, ambientando, frequentando. Então, Denis,
a Praça Rua, bom, o centro da cidade de São Paulo, ele é um lugar para ser estudado, né? Assim, porque quando a gente entrou em isolamento, a Praça Roosevelt meio que se recusou assim a se isolar, sabe? Então a gente continuou recebendo, bom, porque eu tenho gato e plantas, muitas plantas no apartamento da Rua Augusta, eu tô indo para lá 3 vezes por semana. Então eu não fechei completamente a minha relação com o centro, porque eu tenho que cuidar dos meus gatos e das minhas plantas, que também é um lado muito importante da minha vida. Então eu tenho acompanhado de perto assim o que está acontecendo lá, né? Porque tem muita gente que frequenta a Praça Roosevelt, os skatistas eles não deixaram de ir lá para lá. Tem toda uma questão, os refugiados que abraçam a Praça Roosevelt, eles insistem ainda em continuar lá, sabe? Então a Praça Roosevelt é um misto de pessoas que precisam encontrar pessoas, provavelmente eles estão muito sozinhos nesse mundão de Deus, o que eu acho um pouco preocupante, né? Mas a Praça Roosevelt, eu acho que ela é um pouco um retrato dessa desigualdade que o Brasil enfrenta, né? Nessas análises todas que a gente tem da Covid-19 pelo mundo, eu acho que o Brasil ele está num outro lugar. Eu acho que quando essa curva começar a cair da classe média, vai subir uma outra, que é desse pessoal das comunidades, o pessoal da rua. Então eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma outra forma de analisar o que está acontecendo, mas eu acho que a gente vai pagar uma conta muito alta pela nossa desigualdade. E a Praça Roosevelt, acho que ela mostra isso. Um reflexo bem significativo, né? Ivan, você dorme bem? Você é um sujeito que dorme bem? Sim, cara, eu não tive nenhum problema assim que eu vejo que os meus amigos estão enfrentando. Vários amigos meus não têm conseguido dormir e tal. Eu não sei se é porque a gente não deixou de trabalhar e trabalhar muito, então não importa o que aconteça, eu tenho que, às 9 da manhã eu tenho trabalho, às 10 da manhã eu tenho reunião, enfim, o meu dia ele tem sido muito disputado, assim, sabe? Por exemplo, hoje eu tenho esse encontro com você aqui, em seguida tem reunião da pedagogia da SP, 4 horas eu tenho uma reunião com a Secretaria de Cultura, a gente está dentro de um programa lá trabalhando a flexibilização quando for possível, né? O dia P que a gente está chamando, e no final da tarde eu tenho um ensaio de uma peça que a gente está fazendo no Sátiros. Então, o meu dia ele tá super tomado e eu comecei a querer que ele ficasse cada vez mais tomado. Quando você me convidou na hora, vambora, porque eu acho que é isso que vai nos tirar desse medo que eu acho que todo mundo tá tendo que conviver, sabe? Então eu tô dormindo super bem, sim. Tipo, 1 hora da manhã eu já desmaio, 8 horas da manhã eu tô em pé, sabe? E tenho tentado exercitar isso de forma muito profissional até, mesmo fim de semana, para eu não entrar numa piração que o tempo inteiro insiste, né? Embora muito, muito ativo e tal, eu não prevejo que as coisas voltem ao normal nos próximos, sei lá, 1 ano. Eu acho que a gente vai ser 2020. O teatro, eu tenho certeza que a gente não vai mais voltar para os nossos palcos esse ano. Com muita sorte o ano que vem. Então, prevendo já o que o mundo está ficando, eu já começo a tentar trabalhar internamente um jeito de estar nesse mundo um pouco mais saudável, sabe? A possibilidade da gente se construir de dentro para fora, eu acho que é sempre uma boa alternativa, né? Eu acho. Principalmente agora, né, Denis? O primeiro quadro do programa, ele se chama Análise de Texto. O que isso significa? Eu vou ler alguns textos para você, que eu previamente escolhi especialmente para você, e você fará uma breve análise. Preparado, Ivan Cabral? Já estou. Primeiro texto. Abre aspas. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque eu já chorei demais. É uma música letrada pelo nosso querido Renato Teixeira, na voz do nosso lendário Almir Sater, em Tocando em Frente. Ivan Cabral, por favor, é contigo. Eu amo essa canção. Muito, mas muito mesmo, assim. Até engraçado você trazer essa citação, porque eu estava pensando agora, recentemente, nas canções que eu mais gostava no mundo, e essa eu acho que é uma delas. Gosto muito da simplicidade. Eu sou do interior do Paraná, eu sou sertanejo, eu sou do meio do mato, eu cresci
no campo, plantando coisas, olhando para o céu. Eu cresci olhando para o céu, né? Eu sabia ver horas olhando para o sol. Quando eu era criança, minutos, inclusive. Eu acho que sim, eu acho que o que essa canção mostra, cara, o que essa letra fala, eu acho que é pra gente... A gente pode... eu acho que esse isolamento agora tem comprovado isso, né? A gente precisa de tão pouco para estar feliz, assim, sabe? Para estar bem, para estar equilibrado, né? Aqui na minha casinha em Parelheiros, eu tenho essa casa já há muitos anos, perto de 15 anos, mais ou menos. E é um lugar que eu sempre fui... Tudo que não servia lá no meu apartamento da Roosevelt, eu trazia para cá. O sapato velho, a camisa, e eu fui trazendo muita coisa nesses últimos anos e nunca me organizava isso. Então, com esse isolamento, com a quarentena, eu comecei a fazer isso. E fui perceber que aquelas roupas, isso aqui que eu não usava mais, que eu tinha trazido para cá porque já era velha, eu só preciso disso para viver, sabe? Então, eu acho que é isso. O que eu tenho tentado fazer é criado disciplina, ter meus horários, porque eu já tive muita pressa. Eu quis muita coisa ao mesmo tempo e hoje eu quero viver bem, sabe? Então, acho que é isso, Denis. Ótima leitura, ótima reflexão. Segundo texto, abre aspas. Desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Valesca Popozuda, Ivan Cabral, analise. Maravilhosa. Cara, pra ser bem sincero pra você, eu não acredito na maldade, saca? Assim, eu acho que qualquer pessoa que faça alguma coisa, que roube alguém é porque ela tá precisando de alguma coisa, é fruto de desigualdade, é fruto de falta de oportunidade. Provavelmente eu deva ter na vida muitos inimigos, mas não é um sentimento que eu cultivo, saca? Então eu desejo, sim, vida longa a todo mundo. Acho que a Valesca Popozuda falou tudo. Acho que é isso. Não é para ver o meu brilho, nada disso, sabe? É para que a gente juntos possa fazer coisas e sei lá. Acho que é isso. Terceiro texto, abre aspas. A grande arte exige amor e ódio. Do nosso amigo de profissão, Bertolt Brecht. Analise, Ivan. Eu acho que sim. Eu não acredito em nenhuma relação de amor que não haja ódio grudado nela, né? Eu acho que a gente é fruto dos opostos e eu odeio teatro tanto quanto eu amo teatro. Eu penso em desistir do teatro toda hora, como eu penso em produzir e fazer coisas incríveis toda hora, né? Eu acho que isso é motor da vida, né? Então, para amar, a gente precisa reconhecer o ódio e vice-versa. Não existe indiferença, né? A gente vê isso em Freud, a psicanálise fala, ou você ama ou você odeia, né? E o trajeto entre um e outro é limítrofe, então é muito importante que a gente reconheça o ódio para amar. Ivan, ao longo dessa sua trajetória no teatro, eu fico muito abismado com o poder e o carisma que você tem de ligar pessoas. Ao longo deste caminho todo, você que chegou na Praça Roosevelt, eu acho que no começo da década de 90, é isso? Final da 90, exatamente no ano 2000, dezembro de 2000. Tá. De lá para cá, o que você construiu é um troço assim imensurável. As relações que você estabeleceu, seja com gente, seja com os skatistas da praça, com prefeitos, governadores, como que você juntou este leque para que você conseguisse fazer o teu teatro? Se isso foi racional, intencional, isto é, para resumir o caldo, para fazer o teu teatro, você teve que se relacionar com todas essas pessoas e como é para você lidar com essas relações? Eu adoro gente, Denis, e talvez eu não esteja sofrendo mais nesse momento, porque eu tenho levado muito a sério as redes sociais e continuo muito ativo. Eu até tenho brincado que se tirarem um raio-x das redes sociais, eu vou aparecer em todas elas, porque eu adoro gente, nunca achei, por exemplo, as redes sociais um lugar besta, nunca menosprezei as redes sociais, nunca. Eu sempre soube que elas eram muito importantes. Eu fui reencontrando gente da minha vida, da minha história nas redes sociais, os meus colegas de infância, eles voltaram todos. Eu fui utilizando isso bem. Isso porque eu gosto de gente. Então, eu acho que a grande revolução na Praça Roosevelt foi uma mesinha na calçada. Quando a gente chegou ali em dezembro de 2000, uma das primeiras ações que a gente fez foi colocar essa mesa na calçada para chamar as pessoas que estavam no entorno da Praça Roosevelt
importante para que viessem ali, sentassem com a gente e a gente, a partir desse encontro, criasse relações. Isso foi acontecendo de forma muito natural e a gente foi conhecendo muita gente, né? Eu respeito muito as pessoas, eu sempre achei que sozinho eu não sou porra nenhuma, mas com você eu sou um exército e a gente consegue combater a Covid-19 juntos. Se a gente levar isso a sério, isso vai acontecer. Então, a gente precisou dialogar, cara. Desde que a gente chegou na Praça Roosevelt, a partir de algum momento, a gente precisou falar com todo mundo que estava no poder, que estava no entorno, que estava... Então, da mesma forma que a gente conversou com o prefeito ou com o governador, a gente conversou com o vizinho e com o cara que estava lá no tráfico, sabe? Porque não são trabalhos isolados. Você não consegue fazer articulação só com um lado. E desde o início eu nunca quis uma bandeira partidária, por exemplo. Eu não queria conversar só com o partido A, ou B ou C. E a gente conseguiu dialogar com todo mundo, assim, todo mundo que passou pelo poder público aí nesses últimos anos, a gente foi conversando. Eu acho que isso foi a grande sacada nossa, de verdade, assim. Não foi estratégica, não foi racional, não foi... Eu acho que até porque eu acho que a gente não teria conseguido, tipo, eu vou me aproximar do Bruno Covas e vou ser amigo dele, sabe? Eu sou amigo do Bruno desde sempre. Eu conheci o Bruno quando, sei lá, 15 anos atrás, quando ele ainda ia ser candidato a deputado, e eu jamais imaginaria que ele fosse prefeito da cidade de São Paulo. Ou o Hugo Possolo. Eu não conheço o Hugo Possolo porque ele é secretário de Cultura. A minha relação com o Hugo ela é anterior. O Ale Youssef, a minha relação com ele já era anterior, entende? Então, até porque quem está nessas pontas são pessoas que se despontaram, são pessoas que elas estão ali depois de um trajeto, né? Então, eu acompanhei esses trajetos, na verdade. Seja do Sérgio Sá Leitão, que está agora lá, que é meu amigo também, a secretária Cláudia Pedroso, por exemplo, que está junto com o Sá Leitão na secretaria, eu conheço ela, sei lá, há 15 anos. Eu jamais imaginaria que um dia ela pudesse ser secretária de Cultura do Estado de São Paulo, entendeu? Mas era uma pessoa inquieta que estava buscando coisas, as mesmas coisas que eu estava buscando, você entende? Claro. Eu acho que quando você não tem preconceito, a coisa flui. Eu acho que essa foi, sem dúvida, assim, fazendo uma leitura de fora, a tua maior capacidade dentro do teatro de se relacionar de forma muito honesta e íntegra com todo tipo de gente. Eu acho. Assim, todas essas relações, Denis, as pessoas sabem pouco, eu acho, das nossas histórias, né? Mas, por exemplo, todo o processo da Praça Roosevelt, desde sempre ele foi coletivo, ele não foi uma coisa solitária. Mesmo a estruturação da SP Escola de Teatro, por exemplo, quisera que tivesse sido eu sozinho. Infelizmente não foi, porque foi por... E daí o lado bacana, felizmente, porque é um grupo de pessoas que se juntou para pensar um processo de formação e desde o primeiro momento assim foi horizontal. Foram essas pessoas que me colocaram à frente do projeto. O meu salário foi dado por essas pessoas. Toda a nossa ação hoje, política, estratégica, de orçamento, ela passa por essas pessoas todas, que é o núcleo fundador da SP, por exemplo. Então eu tenho muito orgulho, porque é muito democrático o processo que a gente criou, sabe? Muito. Se as pessoas pudessem se aproximar dele para poder entender o que de fato acontece ali, é sensacional, porque é o mundo que eu acredito, entende? Não é um mundo onde uma decisão é tomada de forma arbitrária, por exemplo. Eu chego e digo, é isso. Não, é isso, mas pode ser aquilo, aquele outro, sabe? E juntos a gente vai construindo coisas. É o mundo que eu acredito. E a maior prova disso foram as coisas que vocês de fato conquistaram, que é muito relevante, representativo. Vamos para o segundo quadro do programa? Vamos lá. Ivan, é quase que uma esquete escolar. Perguntas toscas para respostas sinceras. Eu vou jogar um ponto e um outro ponto. Você escolhe o ponto que você quiser. Perfeito. São Paulo ou Curitiba? São Paulo. Escrever ou já ter escrito? Já ter escrito. O mais triste no teatro é? Competitividade. Estreia ou segundo dia? Segundo dia. Em cena, eu sofro. Eu só durmo quando? Eu durmo sempre, cara. Entre dormir e comer, eu prefiro dormir. Talvez dormir seja um dos prazeres mais incríveis da minha... Eu descobri isso recentemente, sabe? Então, dormir sempre. Música ou silêncio, Ivan? Música sempre. Você prefere rir ou você prefere se emocionar? Eu prefiro rir. Eu choro quando? Quando eu vejo as desigualdades todas, quando eu vejo que os meus pares estão sofrendo, quando eu vejo que os teatros estão fechados, pela impossibilidade. E a última, para finalizar este quadro, Praça Roosevelt ou Parelheiros? Ai, meu Deus, não me faz essa pergunta. Praça Roosevelt sempre, mas hoje Parelheiros.
Ivan, de maneira muito breve, quais são as possibilidades do teatro daqui para frente, sobretudo aqui no Brasil? Eu acho que o mundo está sangrando. Eu acho que enquanto não descobrirem uma vacina, uma cura para a Covid-19, a gente vai ter que viver de maneira isolada. Eu estou pensando junto com as coisas que eu estou lendo e que são sérias, científicas, eu não estou criando conjunturas. Então, pelo que a Organização Mundial da Saúde está falando, a vacina não vai ser descoberta em menos de 1 ano e meio, então, portanto, a gente vai ter que viver esse ano todo e parte do ano que vem tendo que sobreviver, buscando a nossa sobrevivência. Então, eu acho que a gente não volta para os nossos palcos esse ano, mesmo que a gente queira. Eu acho que a gente vai ter que reinventar uma maneira de continuar existindo. Eu acho que vai ser difícil a gente não assumir esses espaços que a gente está criando aqui agora, a telepresença, porque aqui é uma telepresença, o teleteatro, o tecnoteatro, ele vai ter que existir, né? Então, eu acho que a gente vai ter que reinventar, deixando os preconceitos de lado, todos eles, para a gente entender o que esse mundo está apresentando para a gente. Não é muito diferente do final do século XIX para o século XX, quando a iluminação chegou no teatro e as pessoas diziam que preferiam que o teatro fosse iluminado à vela, que as tecnologias não cabiam para o teatro. A gente também viu isso no cinema, quando o cinema mudo deixou de ser mudo e começaram a falar no cinema, todo mundo veio contra, dizendo que absurdo e tal. Então, esses preconceitos, nesse momento, se a gente for olhar historicamente, eles terão que ser deixados de lado. É o que eu imagino que a gente deva fazer para que a gente possa continuar criando, se reinventando e apontar traços para o futuro, porque a gente está no meio de uma guerra. Não à toa, as pessoas que estão em suas casas, elas têm consumido cada vez mais arte, elas estão ouvindo mais música, elas estão vendo mais filmes, séries, elas estão lendo mais, elas estão porque a arte, porque ser humano apenas não basta. A arte, ela vem para te religar com alguma coisa, né? Uma pequena dúvida, Ivan. Se fosse convidado, você aceitaria a Secretaria da Cultura, como o nosso Hugo o fez? Não aceitaria. Não teria o culhão do Hugo. Já aconteceu, cara, antes de me cotarem Não, é uma função que eu sou artista e mesmo dentro da SP, cara, a minha função não é política, né? Acho que a gente faz política, é obrigado a fazer, porque a gente precisa pensar no coletivo e tal, mas jamais me passou pela cabeça. Não, eu sou muito independente, Denis. Eu falo muita bobagem para ter que legitimar toda uma categoria e tal. Eu quero continuar sendo independente e é bem importante isso. A SP Escola de Teatro, ela é um projeto privado. A gente não é público. A ADAAP, que é a Associação dos Artistas Amigos da Praça, ela é uma associação privada. A gente não é público, então eu nunca ocupei na minha vida um cargo público e não ocuparei. Quer dizer, não ocuparei. Se eu for convidado, eventualmente, em algum momento, para dirigir um projeto que eu acredite incrível, se ele for ligado ao Estado, claro que, se for interessante, eu aceitarei. Mas cargo político, jamais. Ivan, o terceiro e último quadro do programa é o famoso e também já lendário Jogo do Sim, Jogo do Não. Eu vou fazer aqui 5 provocações para você e você responde se sim ou se não. Simples assim. Perfeito. Bora lá. Ivan Cabral, já peidou em cena? Já. Sim. Já se decepcionou com algum famoso escroto? Sim, muitas vezes. Já trabalhou de ressaca? Sim. Alguém te deve dinheiro, Ivan? Sim. Já transou no camarim? Sim. Caralho, tudo é sim, né? Que merda. Único! Ó, sim pra tudo, maravilhoso. É que eu sou muito facinho, né, Denis? Eu vou embora, tá tudo certo. Maravilhoso. Ivan, para finalizar aqui o nosso papo, sugira alguma coisa para a gente. Eu sempre peço para que os convidados, em tempos de isolamento social, deem alguma dica especial, alguma sugestão de livro, filme, música, álbum, que seja uma obra de arte. Você está livre. Qual é a tua sugestão? Ai, cara, tanta coisa assim que esse isolamento social, que essa quarentena tem me mostrado. Assim, eu iniciei a quarentena, na verdade,
completamente apaixonado pelo Mário Quintana, que é um poeta gaúcho e que, enfim, porque no dia em que eu vim para o isolamento social, esse livro chegou do correio. Era meu sonho ter esse livro. Esse livro é uma edição, é a obra completa dele, da editora Nova Fronteira, e esse livro estava esgotado e a gente encontrava no estante virtual, mas custava assim, tipo, a última vez que eu tinha olhado era R$ 800. Eu falei, cara, eu não tenho R$ 800 para comprar um livro. Mas, um pouquinho antes, início de março, lá eu encontrei na estante virtual, tipo, por R$ 60, eu não me lembro. E daí eu encomendei, então eu vim com ele para cá. E é engraçado que na página 471 eu encontrei um poema. Eu posso ler? Por favor. Bom, então, a minha sugestão é, vamos ler poesia. Eu acho que a poesia ela é reveladora. Mário Quintana já morreu, ele é um poeta, deixa eu ver, ele morreu em 94. Mas esse é um poema, eu quero ver se vocês conseguem fazer algum paralelo com o tempo que a gente está vivendo, tá bom? Chama-se Elegia número 11, é um poema dele. Não é uma série de pontos de exclamação. É uma avenida de álamos. E o que? E para quem clamariam então? Deserta está a cidade. Todas as avenidas, todas as ruas, todas as estradas, atônitas, se perguntam se vêm ou se vão. Em nada lhes poderiam servir esses postes de quilometragem. Estão apenas desenhados, como num mapa. Se houvesse uns passos ainda que fossem solitários, se houvesse alguém andando sozinho, bastava. São os passos. Não é uma série de pontos de exclamação. É uma avenida de álamos e a cidade está deserta. São passos que fazem os caminhos. Deserta está a cidade. Se houvesse alguém andando sozinho, para ele se acenderiam então, como um olhar, todas as cores. Mas ninguém caminha. A cidade está deserta. Porque a cidade está cega também. O que não é visto por ninguém não sabe a cor e o aspecto que tem. A cidade está cega e parada, com o discórdio morto, porque tudo aquilo que jamais é visto não existe. A gente não tem aqui a indicação de quando, mas a poesia é reveladora, Denis. Nossa, muito bonito, muito bonito. É lindo, né? Muito bonito. Ivan, muito obrigado, viu? Há muito tempo que eu já não vejo poesia, olha só. Procura poesia que eu acho que tem uma salvação pra gente. Sim. Esses caras são incríveis. Transcende o peso, né? Ivan, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por você ter aceitado trocar com a gente. Eu já te sigo há muito tempo, isso já tem virado um jargão aqui no programa, mas eu realmente tento trazer pessoas com as quais eu tenho e possuo algum vínculo, alguma admiração. E com você não é diferente. Eu te vejo de longe, desde que eu cresci no teatro. Eu vejo você e tento te seguir e olhar com muito bons olhos para tudo que você faz, porque é realmente transformador. Muito obrigado por este papo. Obrigado. É recíproco. Você é um cara que eu tenho muito orgulho de ter perto e acompanhar o teu crescimento e teu trabalho. Obrigado, viu? Um beijo imenso para você, viu? Beijo. Até já, querido.